A paz do Senhor Jesus a todos, aqui do Projeto Noemi. Eu quero já começar o ano de 2025 desejando um feliz ano novo cheio da presença de Deus. E hoje nós começaremos 12 dias proféticos para 12 meses do ano profético. Mas, irmã, o que é isso? Nós vamos começar com um livro de Eclesiastes. Ele tem 12 capítulos e nós vamos ler todo dia, meditar em um capítulo, tá? Então, dia 1º até o dia 12 de janeiro. Mas por que o livro de Eclesiastes, né? Quando a gente olha aí o livro de Eclesiastes, você meditando aí no capítulo de número 1, no versículo de número 2, você vai ver 5 vezes falando sobre a vaidade e a inutilidade da vida, né? E aí, é da vida ou da forma de viver de alguns. E aí o sábio Salomão, ele começa um enredo desse livro poético, lindo, maravilhoso, de uma forma pessimista, se a gente olhar. E eu tenho certeza que muitos que vai ver esse vídeo, que vai assistir, ou que vai ouvir partes deles, talvez você não vá ver tudo, vai estar também de maneira pessimista, assim como Salomão começa essa obra, né? Porque muita gente, às vezes, fazem tantos planos para o ano, não sei o quê, mas faz planos, anota num caderninho, anota numa folha, mas interiormente já começa com pessimismo. Se você observar, tem gente que nem conseguiu cumprir a meta do ano passado, já está fazendo novas metas. Mas o que é profético não quer dizer que vai ser só prosperidade, porque o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Então, o livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, começa dizendo que tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. 5 vezes ele coloca aí a palavra vaidade, tá? E ele diz assim, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ele começa fazendo uma pergunta. E aí ele diz, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol se põe, apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. E todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche, né? Então, se nós olharmos, ele está dizendo, olha, o sentido da palavra vaidade aqui está dizendo que é algo perecível, ou seja, perece pelo uso ou pelo desuso, pela falta de uso, né? Então, nós, como seres humanos, a nossa vida, ela é um sopro, né? Ela vai, a gente nasce já com prazo de validade, que a gente não sabe qual é. Muitos de nós estamos na fila e não sabemos quem é o primeiro que vai respirar ou inspirar o último suspiro de vida. Então, ele está dizendo que é tudo vaidade. Uma geração vai e outra vem. Os seres humanos, nós somos falíveis. Nós não duramos para sempre, mas ele diz que a terra para sempre permanece, né? Ele começa falando que os ribeiros, eles vão para o mar, mas o mar ele nunca se enche. E todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem o pode exprimir, ou seja, tudo que se tem na terra, ou tudo que a gente tem, ou tudo que a gente conquista, ou tudo que a gente faz, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir, mas dá trabalho, né? Tudo impõe trabalho. Se nós olharmos lá no Gênesis, o próprio Deus, ele trabalhou, ele construiu tudo que tem, né? O Gênesis 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e Deus, o Espírito do Senhor pairava sobre aquelas águas ali, separou a porção seca da molhada, separou o dia da noite, colocou os astros no céu. Foi trabalho, mas foi um trabalho feito pela palavra. Já o homem, ele construiu com as suas próprias mãos, ele pegou o barro, ele moldou o barro, ele soprou o fôlego de vida no homem. Das suas costelas tirou uma adjuntora. E no 6º dia ele descansou, porque é trabalhoso, Deus trabalhou. Então tudo que nós fizermos na nossa vida vai ser trabalhoso, porque a gente tem que impor, tem que empenhar esforço, né?
E não só no primeiro dia do ano, mas todos os dias. Então vamos imaginar que hoje o dia primeiro, o dia profético aqui no Projeto Noemi, simboliza o mês de janeiro inteiro. Mas irmã, se você olhar, se você pegar um versículo desse dia aqui e você meditar nele, aí diz palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidade. E a gente vai começar a ver que a gente está colocando valor em coisas que são passageiras, que vão rapidamente. Que assim como a erva nasce murcha, essas coisas que a gente está colocando valor, elas vão. Porque nós precisamos entender que há uma diferença entre preço e valor. Tem coisa que elas são precificadas, mas não tem valor. A vida humana, por exemplo, não tem dinheiro que possa pagar uma vida humana. O homem dá tudo para sobreviver. Até quem não tem condições financeiras procura uma forma de sanar as suas dores e os seus sofrimentos. Porque a vida, ela é valorosa, ela tem um valor inestimável. Então, dá trabalho. O que foi isto é o que há de ser. E o que se fez, isto se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Quando ele diz que nada há de novo debaixo do sol, ele está dizendo que nós, seres humanos, continuamos repetindo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, né? Então, ontem teve a manhã, teve a tarde, teve a noite. Ontem você acordou. Hoje, pelo fôlego de vida dado novamente a Deus, acordou. Ou seja, não há novidade para você o dia, o fôlego de vida que Deus te fez brotar ontem e Ele fez hoje novamente nascer. Hoje eu conversando com a prima minha, eu disse para ela, assim que eu acordo, eu já falo, ai Deus, obrigado pelo fôlego de vida, porque Ele renovou em nós o fôlego de vida. Então, esse respirar não é novidade, nem para mim, nem para você, porque nós estamos vivos. Então não é novidade, já aconteceu. Quantos dias nós acordamos e respiramos, e isso é o Senhor quem fez por nós. Porque Ele é infinitamente poderoso para fazer além daquilo que nós sonhamos ou imaginamos, né? E Ele diz assim, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Se naquela época o que já existia para Salomão, ele disse que não era novidade. E para nós hoje, com tanta tecnologia, com tanto avanço, com tanta sabedoria que o ser humano vai acumulando, que muitos estão se tornando até loucos, né? Como diz a palavra, que de sábio muitos se tornaram loucos. É o que está acontecendo. De tanta informação, acesso à informação muito rápida. O verso de número 11, ele diz assim, já não há lembrança das coisas que precederam, né? O que já foi antes, tem coisas que não tem mais lembranças. Por que não tem lembranças? Por exemplo, a minha filha, ela tem 18 anos, o meu filho tem 14 anos. Eles não alcançaram, sabe aquela ficha que você comprava, ia lá no orelhão e você colocava para fazer uma chamada? Eles não terão lembrança disso, porque eles não conhecem, eles não sabem o que é. Os meus filhos nem sequer alcançaram o cartão telefônico, aquele cartão que você colocava lá. Eles não sabem o que é. Se eu pegar uma ficha de telefone e perguntar para os meus filhos o que é, eles não vão saber, porque para eles não há lembrança. Já passou, já é velho, já está em desuso, né? E ele diz assim, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança. Então, o que foi criado hoje, amanhã já vai entrar em desuso, já não vai ter mais lembrança. E ele diz, eu, pregador, fui rei de Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Está enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então ele está dizendo assim, olha, a sabedoria está aí. O próprio Tiago, ele diz, olha, a sabedoria pura, boa, perfeita é aquela que vem do alto. E quem não tem, peça a Deus que Ele a todos dá e não há sem rosto. E Salomão diz assim, olha, é enfadonho a sabedoria. Mesmo ele recebendo de Deus um cérebro avantajado com a sabedoria que nunca houve depois dele, mesmo ele pedindo a Deus sabedoria e Deus lhe dando, ele diz que cansa.
é enfadonho, porque aquilo que Deus deu a ele, ele nunca deixou de procurar saber, conhecer o que tinha, como funcionava, como era, como deveria agir. Ele estava sempre exercitando a sua sabedoria, exercitando a sua mente, procurando entender aquilo que já existia. E ele disse que é cansativo isso, porque é cansativo, né? E muitas das vezes nós nos lamentamos o ano inteiro. Chega no último dia do ano, eu não conquistei, eu não tenho, eu não fiz nada. Mas quanto tempo você se empenhou? Quanto tempo você estudou algo que você queria muito fazer? Quanto tempo você parou pelo menos para estudar aqui, ó, a palavra de Deus, que é uma bússola que nos orienta, que nos dá uma direção de tudo que a gente pode fazer. O Espírito Santo, ele fala conosco. E muitas das vezes o que acontece? Ai, é cansativo, li o primeiro capítulo, li o primeiro versículo, não é nem capítulo, já me dá sono, eu não consigo. Então eu quero te dizer, começa um ano na presença do Senhor, chamando Jesus para dentro da tua casa. Faz uma faxina espiritual dentro de você. Depois faz uma faxina na tua casa. Pega tudo que não presta, o que está quebrado, panela que está sem tampa, pote que está vazio, roupa que está rasgada, que você fala, joga fora, faz uma limpeza, começa a fazer a limpeza de dentro para fora, deixa o teu ambiente mais leve, convida Jesus para ficar presente na tua residência. Ele não fica em casa bagunçada, casa desarrumada, casa cheia de coisas quebradas, ele não fica, tá? Então convida ele. E aí depois você fala, ó, Jesus, a minha casa tá limpinha, essa casa aqui eu limpei, o Senhor limpou para mim com a ajuda do Espírito Santo, a minha casa física eu também limpei, eu vou fazer um cafezinho, Jesus, enquanto eu tô passando um cafezinho, chama o Espírito Santo para vir junto, porque eu vou abrir a tua palavra e me dar entendimento. E o Espírito Santo vai falar contigo na necessidade daquilo que você precisa. Aí ele diz assim, olha, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele estava dizendo que o ser humano coloca tanto valor em algo que é perecível que depois se torna algo que não causa aflição, né? Às vezes a pessoa corre tanto, não estou falando para você não correr atrás, não conquistar. Se Deus quiser, seja a pessoa mais rica que a terra produziu, se assim o Senhor quiser, tá? Mas corre tanto atrás de uma prosperidade e aí acaba depois se frustrando e ficando aflito, né? Muitas das vezes porque não veio ou porque gastou, empenhou tanto tempo naquilo e algo que não tinha valor e só fez perder o tempo e perder a saúde. E é vaidade, perece pelo uso. Aí ele diz assim, ó, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular, né? Aí vem Isaías dizendo que viria um que endireitaria os caminhos tortuosos, e ele veio. E diz que aquilo que está faltando não se pode calcular, ele é aquele que multiplica, ele é aquele que endireita caminho tortuoso e multiplica aquilo que está faltando. Então, eu quero deixar essa palavra profética para a tua vida hoje. Para você usar o mês de janeiro inteiro. Você pode chamar a Jesus para dentro do teu lar, casa essa aqui, e para dentro da tua casa física. E pedir para que Ele calcule, que Ele aumente aquilo que está faltando. Mas, irmã, o que está faltando? É fé que está faltando? Então pede para Ele aumentar a tua fé. É coragem que está faltando? Pede para Ele te dar coragem. É sabedoria que está faltando? Pede para Ele aumentar. E se as tuas veredas, os teus caminhos estão tortuosos, pede para Ele endireitar, porque Ele é aquele que endireita caminhos tortuosos. E ele diz assim, falei, verso 16, eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Houve no sentido de existir, tá? Não no sentido de ouvir, mas de existir. Que houve, ou que existiram antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Ele está dizendo, eu fui alguém agraciado por Deus que pude contemplar de dentro de mim a abundância da sabedoria e da ciência. E apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência.
e os desvairios e as loucuras, e vim saber que também isto era aflição de espírito. Ele queria tanto conhecer, ele queria tanto entender, que o espírito dele começou a ficar aflito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência acrescenta em trabalho. Então, que você possa colocar em prática o que escreveu o apóstolo Tiago. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é perfeita, ela vai te guiar rumo ao caminho certo, ao êxito. Ela vai te guiar ao caminho da prosperidade em Deus. Ela vai te guiar ao caminho da santidade em Deus. Ela vai te guiar ao caminho da fé em Deus. Ela vai te guiar ao caminho da cura em Deus. Então, seja próspero e abençoado, cheio do conhecimento que vem do alto. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa meditar e o Espírito Santo ele vai te dar um entendimento diferente do que ele deu a mim. Que Deus abençoe. Até amanhã com mais um dia profético. São 12 dias proféticos para os 12 meses do ano. O primeiro dia representa o mês de janeiro e amanhã representará o mês de fevereiro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.